Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. Dois homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, confira no MP Cidadão de hoje detalhes da Operação Heron, que foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Polícia Civil para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de milícia e agentes públicos da área de segurança. No quadro MPRJ pelo Estado, acompanhe uma matéria sobre a atuação da instituição em Petrópolis para enfrentar as graves consequências causadas pelas chuvas que atingiram a cidade nos dias 15 de fevereiro e 20 de março deste ano. Quem vai falar sobre o assunto é a titular da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, a promotora de Justiça Zilda Januzzi. Já no quadro MPRJ nas redes, você vai ficar por dentro da campanha em alusão à Semana Estadual das Vítimas de Violência, que visa conscientizar as vítimas de crimes ou familiares de vítimas de crimes sobre seus direitos. E o quadro Juridiquês vai explicar mais um termo utilizado no meio jurídico. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Em alusão à Semana Estadual das Vítimas de Violência no Estado do Rio de Janeiro, celebrada entre os dias 12 e 19 de maio, o MPRJ divulgou em suas redes sociais uma campanha de conscientização acerca dos direitos das vítimas. Confira no quadro MPRJ nas redes. Em suas redes sociais, o MPRJ destacou a Semana Estadual das Vítimas de Violência, campanha baseada na Lei 7.637 de 2017, que visa conscientizar as vítimas de crimes ou familiares de vítimas de crimes sobre seus direitos. Os posts explicam ao cidadão o que cabe ao sistema de justiça penal, os tipos de vítima e como proceder em cada situação. Além disso, informam como obter auxílio por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas, NAVE do MPRJ. Conheça seus direitos. Bom, caso você tenha sido vítima de um crime, faça uma comunicação de ocorrência na delegacia de polícia e mantenha seus dados atualizados. E no MPRJ você pode obter auxílio por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas. É só entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail que estão aparecendo aqui no inferior da tela. E agora nós vamos exibir uma matéria sobre a operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra integrantes de milícia e agentes públicos. Segundo as investigações, os agentes da área de segurança pública possuem estreito vínculo de cooperação com a organização criminosa, atuando no fornecimento de informações sigilosas. Acompanhe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou no dia 20 de maio a Operação Heron, em parceria com a Polícia Civil, para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de grupo miliciano e agentes da área de segurança pública. Segundo a investigação, os agentes públicos atuavam em parceria com a milícia da região de Campo Grande e Santa Cruz, repassando informações privilegiadas sobre segurança pública, tais como detalhes de investigações em andamento e até posicionamento de viaturas policiais. A organização criminosa, que já foi chefiada por Wellington da Silva Braga, o ECO, morto em confronto com a Polícia Civil em junho do ano passado, hoje é comandada por seu irmão Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho.
Em coletiva de imprensa, o promotor de justiça André Cardoso, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, comentou a operação. Esses indivíduos, né, que participavam dessa organização criminosa, por crime de organização criminosa e crimes conexos que eventualmente possam ter praticado. Em relação à doutora delegada, nós estamos ainda analisando para verificar se houve, né, a participação dela com o material hoje colhido, se vai ser oferecida alguma denúncia contra ela. Nós vamos investigar, aprofundar mais as investigações junto com a Polícia Civil para chegar a uma conclusão quanto à conduta dela e a participação dela na organização criminosa, se é que ela tem alguma participação. Foi pedido hoje, o Ministério pediu prisões preventivas dessas pessoas, porque era necessário fazer cessar o funcionamento da organização criminosa. Ele já vem há um longo tempo, há mais de ano, atuando dessa forma, colocando milicianos dentro de grupos pertencentes a instituições de segurança, grupos de WhatsApp de agentes penitenciários, policiais. Eles faziam o monitoramento de viaturas policiais na rua e passavam por grupo miliciano esse monitoramento. Eles auxiliavam benefícios dentro das cadeias onde estavam presos pessoas da organização criminosa. Então, eles tinham uma efetiva participação na organização criminosa, que, como nós sabemos, quando ela existe nessa forma, nesse formato de milícia, né, é comum, muito comum, infelizmente, a participação de agentes da segurança pública, seja da SEAP, da Polícia Militar, bombeiros, policiais civis, e a nossa função aqui do Ministério Público do GAECO, junto com a Polícia Civil, é investigar e aprofundar ainda mais essas análises para conseguirmos retirar das instituições essas pessoas que são danosas ao Estado do Rio de Janeiro. O MP Cidadão vai seguir acompanhando os desdobramentos da Operação Heron. Agora nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, fique por dentro do trabalho do MPRJ em Petrópolis, 3 meses após as fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro deste ano. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. O MP Cidadão está de volta. Desde o forte temporal que atingiu a cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro deste ano, o MPRJ tem trabalhado para enfrentar as graves consequências causadas pelas chuvas e para implementar medidas de prevenção e mitigação de riscos de desastres naturais no município. Confira no quadro MPRJ pelo Estado. As chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022 e do dia 20 de março de 2022, elas trouxeram as duas chuvas, né? Eles trouxeram impactos bem severos para a cidade, né? A cidade quase toda foi afetada por esse desastre, né? Então, a reconstrução disso agora também vai ser uma coisa complicada. A gente percebe que a cidade já retornou ao seu funcionamento, as obras começaram em alguns lugares já de reconstrução. As famílias, né, estão sendo cadastradas, algumas já no aluguel social. Estão sendo feitas as revisões das áreas de risco, dos polígonos, né, para verificar a estabilidade do solo, ver o que precisa ser feito de mitigação para que muitas famílias possam residir em suas próprias casas com medidas de mitigação, por exemplo, contenções pequenas, drenagens pequenas, colocações de calhes. Isso já está sendo averiguado para que nenhuma pessoa volte para os locais afetados sem uma mínima condição de segurança, né?
Então, esses polígonos já estão começando a ser revistos e a partir disso também as obras que são emergenciais, né, para todo o município, já estão, muitas delas com seus estudos avançados e em fase de projetos para implementação. O bloco ali do Alto da Serra, 24 de Maio, são áreas que foram muito afetadas, né, e que a reconstrução já começa a acontecer. Também a gente consegue verificar, né, não só através do inquérito civil por papel, mas também por sermos moradores da cidade, que as margens dos rios já foram recompostas, né, estão sendo, né, recompostas, a dragagem dos rios está sendo realizada. Hoje mesmo vai começar ali o trecho mais problemático, que é da Coronel Veiga, que está sendo estimado ali umas 600 toneladas de resíduos, a gente não tem isso preciso, né, mas está sendo estimado isso. Então, CONDEP e INEA estão em parceria, os dois órgãos, né, para que essa dragagem seja feita de forma eficiente o mais rápido possível, né, para proteger a cidade para as próximas chuvas, né, que virão a partir de outubro, novembro. A gente já começa no estado de alerta, porque as chuvas voltam a acontecer. A questão das obras do túnel extravasor também já está com os estudos bem avançados, né? E a gente criou um grupo de trabalho, né? Uma comissão de moradores, de técnicos, de cientistas de universidades e dos gestores que precisam dar essa resposta para que essas obras elas sejam feitas de forma eficiente e que também garanta todos os envolvidos no processo terem ciência né, da obra desde o nascedor até a sua finalização. Esses estudos também já estão sendo concluídos e as obras já vão começar a acontecer também para recuperar o túnel extravasor. A próxima reunião que teremos aqui vai ser na segunda-feira para acompanhar. O INEA está finalizando os estudos para as obras de macrodrenagem, porque essa dragagem ela é uma medida paliativa, né? É uma medida só para desassorear o rio, para que a água, né, possa correr na calha de uma forma menos impactante no sentido de inundações, né? Mas a despeito dessa medida emergencial, tem que ser realmente analisada ali a questão da macrodrenagem desses rios, que está sendo estudado pelo INEA e já numa bem assim adiantada, né? O INEA já fez o mapeamento das áreas degradadas, né, as áreas prioritárias para reflorestamento, né, vai se começar aí esse reflorestamento pelas áreas mananciais de captação pública, né, isso já está mapeado e o recurso também já está disponibilizado para começar essas intervenções. Em razão do tamanho do desastre, a reconstrução da cidade, ela realmente vai demandar um tempo, né? Eu sei que para a população é difícil, porque 3 meses para quem está afetado é uma vida, é muito tempo, mas as intervenções não são intervenções fáceis, são intervenções complexas, né? Então, isso tem que ser bem estudado para que garanta a segurança da população. Então, não adianta a rapidez, nesse caso, vir contra a eficiência, né? Então, tem que ser feito realmente o estudo daquela área e aí, a partir dali, desenvolver os projetos, ver o que vai poder ser habitado novamente, o que não vai poder ser habitado. Então, essas questões, elas são delicadas e demandam um certo tempo de estudo também, né? Então, a população, eu imagino que deva estar realmente apreensiva com isso, mas nós estamos acompanhando aqui, no que depender do Ministério Público, a gente vai tentar fazer com que a solução venha o mais rápido possível, né? E também mais eficiente possível, para que se garanta a segurança para essas pessoas. A gente sabe que tem locais ali que, infelizmente, não vão poder mais ser habitados, né? Em razão da destruição que foi muito severa. Mas muitos locais ali, com intervenções, né, intervenções sérias de mitigação de risco, vão propiciar, né, que as pessoas possam voltar para suas residências de forma segura.
que a gente percebeu é que o nosso sistema de monitoramento ele precisa ser aperfeiçoado, né? Então, nós temos uma cidade que é uma cidade com muita vulnerabilidade, exposição a risco, né? E a gente precisa melhorar o monitoramento para saber exatamente onde a chuva vai cair e dar tempo para que as pessoas sejam avisadas, para elas se protegerem, né, antes mesmo da equipe da Defesa Civil chegar, porque às vezes o deslocamento, esse tempo entre o deslocamento da Defesa Civil e o impacto faz toda a diferença, né? É a diferença entre a vida e a morte. Então, esse sistema de monitoramento ele precisa ser aprimorado, nós precisamos de radar de alta precisão, porque o que se percebeu é que quando o alerta chegou para a população, quando o alerta chegou para a Defesa Civil já tinha inclusive deslocado suas equipes, já tinha até acionado sirenes, mas é porque os sistemas funcionam de uma forma muito genérica e quando chega a informação aqui para o município, ela chega de uma forma já atrasada e não muito, vamos dizer, não muito específica, né? Então a gente precisa em Petrópolis, né? Eu não digo nem só em Petrópolis, mas na região serrana, que é uma região propensa, né, a esses desastres naturais, radares meteorológicos de alta precisão. Isso vai fazer com que se saiba com antecedência o local da chuva, né, o local da ameaça, que é a chuva, a gente só não pode mexer, a chuva vai acontecer, né, é uma ameaça natural. Então, o que tem que diminuir é a exposição ao risco, né, é a preparação para o desastre, é isso que tem que acontecer. Esse radar meteorológico, ele é um radar caro, tem que se decidir onde ele seria instalado, né, onde o radar meteorológico seria instalado, essa fonte de custeio, e quem vai operacionalizar a manutenção disso, porque também é uma manutenção muito cara. Então, o que nós estamos pensando, e já estamos em tratativas com a Defesa Civil, é buscar interagir entre a Defesa Civil, né, a Defesa Civil Municipal e a Defesa Civil Nacional. Aqui teve uma comissão de senadores do Estado do Rio de Janeiro que estava acompanhando o desastre e que se comprometeu a adquirir esse radar, né, meteorológico com uma fonte de custeio em emendas, né? As emendas elas normalmente acontecem no final do ano. Então, nós estamos já agendando uma reunião aqui com a Defesa Civil e com representantes, né, do CEMADEM e do Senado, para que a gente tente fechar essas pontas, né? Então, a aquisição através da emenda, como foi colocado aqui nas audiências públicas do Senado Federal, na Câmara, né? E a operação, né, disso seria com a Defesa Civil, mas a manutenção do equipamento seria o CEMADEM. Em conversas com a Defesa Civil, o Coronel Kempis, que é o secretário de Defesa Civil, disse que já estava com tratativas avançadas com o CEMADEM no sentido de eles fazerem essas manutenções, mas nós precisamos que isso esteja pactuado de forma expressa, né, e não só de forma verbal. O quadro Juridiquês descomplica a linguagem do direito para você. Confira agora a explicação do termo extrajudicial. Fechado o acordo extrajudicial de 225 milhões de dólares sobre 737 MAX da Boeing. Fonte Folha de São Paulo, 5 de novembro de 2021. Extrajudicial. Você sabe o que significa? Extrajudicial é a expressão que se refere aos atos e acordos que são feitos sem a mediação do Poder Judiciário. Exemplos de atos extrajudiciais são os atos que produzem efeitos jurídicos realizados em cartórios, como testamentos. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E por hoje é só. Se você quiser rever esta ou outra edição do MP Cidadão, é só acessar o canal do MPRJ no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo no canal. Nos siga nas nossas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo.
E não deixe de acessar o portal do MPRJ para conferir outras notícias do órgão. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. E eu te espero no próximo domingo. Uma boa semana e até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.